O D'Alessandro quer que o Sub-20 venha pra cá. Mas é óbvio. E não conseguiu ainda. Sim. Cara, se o D'Alessandro não consegue fazer alguma coisa do Inter, quem é que consegue? Tá, mas quem manda no clube é o presidente. É, mas tem um conselho de gestão. Não, eu caguei, eu sou Não, presidente. não, Se eu falar assim, ó. Tu não precisa pegar os 11 do Sub-17 do Grêmio e botar os 11 do profissional. Mas dois tem que Mas estar se no grupo. tu pegar Mas dois dali e os outros 9 tu vender e tu fizer caixa, aí tu pode ir lá e buscar um Arthur. Claro, é que assim, ó, é que ali uma hora começou a bater o torcedor. E aí tu começa a ver aquele time do 17 e fala assim, não, só um pouquinho. Tem coisa aí. Cara, foi 3-0 no primeiro tempo contra o time do Atlético Mineiro, que é bom também. Bom time. Tinham vários caras de seleção. Ah, que teve um cara expulso, né? Cara, com razão, né? O cara deu por trás do acho que foi do João Borne, Foi. camisa 10, foi expulso. E aí o Grêmio tem um canhotinho, o Roger, ele bate a falta por cima da barreira. Que tem cara no profissional do Grêmio que não faz aquele Eu gol. acho que naquela não faz goleira aquele na gol. arena eu não me lembro de um gol daqueles ali, Não, cara. tem, cara. Cobrança de Não, falta cara, espetacular. ele bota por cima, a bola sobe e cai certinha. É aquela que o goleiro faz assim. E muito legal o depoimento de vários torcedores. Já vim ver o Gabriel Mack, que pediu pra jogar. Ele pediu pra jogar a final. E a gente viu o Thiaguinho jogar. Cheguei bom de bola. Que é um camisa 8, mas que joga mais centralizado. Ele é o 10, em tese, ele é o 10 do Grêmio. E joga uma barbaridade. O Renato já tinha falado dele ano passado, né? Mas cara, o que me impressiona é que assim, eu tô falando que ele joga a barbaridade. torcida não protestar após o jogo. Porque... Porque esses guri não estão jogando no profissional, cara. Porque aqui na Não, dupla mas eles Grenal que- é mas- assim, mas cara. reclamaram. Pode jogar junto Não, com o mas Henrique isso, Oliveira. reclamaram. Não, eles têm que fazer 25 anos pra daqui a pouco receber uma chance, cara. Não, o time do Grêmio de ontem, sem brincadeira. Se eles vestissem a camisa do Santos, estavam todos no profissional. É óbvio, O cara. zagueiro é bom, o zagueiro Luiz Eduardo é muito bom jogador, o Thiaguinho é um baita de um jogador, o Roger é bom jogador, o centroavante Luca marcou 2 gols do Grêmio sem centroavante, o cara meteu 2 gols. E saiu puto, saiu brabo com o técnico brigando. Queria ficar mais, queria ficar ficar mais. mais. Hat-trick? O Thiaguinho, o Gabriel Mack. Ah, Léo, Matos tá... Cara, pra categoria deles, é um baita Porra, time. 17 e que praticamente anos, encaminhou o título. Um 4-1 é difícil tu tomar esse Tinha revés eliminado lá o em Palmeiras Minas. também, né? Que é um outro... Que outro que fora de jogador. Mas assim, se tu for somar as cifras ali do que tem naquele 17 do Grêmio, de velho, Carolzinha... Mas tem que ser aproveitado no tem. profissional, porque senão eles vão sair daqui por 1 milhão de euros, 2 milhões de euros. Se ele vai profissional e vamos dizer que ele faça um semestre bom, o troço já vai lá pra cima, cara. Olha o Gustavinho. É tu valorizar o teu produto. O Gustavinho jogou só É a minha metade. tese, Adams. Pra mim é uma vergonha. A gente tá no fim do ano e o Inter não tem um lateral esquerdo da base na reserva. Na reserva do Quando é que foi, querem um exemplo? Quando é que foi a última vez que o Grêmio goleou alguém na arena? Teve que vir essa gurizada pra mostrar como é que é, velho. Por isso que eu digo, a passividade, a maneira pacífica que a gente tá lidando com os meninos não sendo aproveitado no profissional, ela é absurda. E isso serve pros dois lados, a gente tá anestesiado. Ontem nós tivemos aqui nesse local onde está o Rafael Gomes, estava o Fernando Carvalho. O número que ele falou ontem, se ele não ficou reverberando na cabeça do Colorado e também do gremista, cara, naquela época, no início dos anos 2000, o Inter vendeu da sua base o dobro do que o São Paulo vendeu. E o Inter fazia times competitivos todos os anos. Tu não precisa pegar os 11 do Sub-17 do Grêmio e botar os 11 do profissional. Mas dois tem que Mas estar se no grupo. tu pegar Mas dois dali e os outros 9 tu vender e tu fizer caixa, aí tu pode ir lá e buscar um Arthur, tu pode ir lá e buscar um Marcos Rocha, entendeu? Mas eu vou te dar um exemplo. Que foi o que o Fernando Carvalho falou ontem aqui, cara. Prospecção e atenção ao mercado. E ele tava falando de 20 e poucos anos atrás, quando a gente não tinha, cara, 1/100º da possibilidade de scout que tem E hoje. de investimento que você tem hoje de categoria de base comparado aos outros anos. Mas, cara, o Ricardo Matias foi o ano todo quase terceiro reserva do Inter. Quanto tempo o Grêmio jogou sem o mesmo zagueiro pela assim, direita? ele tá sendo sondado pro clube da Europa. Então tem que botar os guris Mas no lugar, o velho. Gustavo Nunes jogou ali um pouco, já foi vendido também. É claro que ele entregou, mas ele jogou pouco, ele não joga uma Natan. temporada inteira. Cara, o Grêmio ficou quanto tempo sem um zagueiro pela direita? Um bom tempo. Tinha na base um zagueiro chamado Luiz Eduardo. Por que esse cara nem no banco mas ficou? assim, eu vou fazer um advogadinho do eu diabo, entendo tá? que não pode botar um guri. Cara, tem mas eu entendo O e João não. tem que servir pra isso. Mas eu Tomar entendo, mas eu porrada entendo no e não interior, entendo. mas, Vai velho, botar o cara com 23 pra jogar no profissional, pô. Diverio, eu não uma categoria. Eu não É que tô daí pedindo quando- pra botarem de titular. Eu tô pedindo Botar a no reserva banco. do Bernabé.
Não, isso sim. A reserva do Bernabéu eu tô pedindo. É isso que eu tô pedindo. Porque aí um 3x0, com 35 do segundo tempo no Beira-Rio, 3x0, tu bota o guri pra jogar 10 minutinhos, porque ele não vai se enredar. Aí o Bernabéu foi suspenso, teve que improvisar o Vitor Gabriel, teve que mudar o esquema pra 3 zagueiros, teve que fazer não sei o que. Não é possível que em todas as categorias não tenha Isso sim. E o Grêmio trouxe 300 gringos ruins. E tem os caras na base que jogam melhor. Falou a palavra. Os gringos ruins. O Richard, precisava trazer o Richard. Não tem um primeiro volante bom na categoria de base. A resposta na tua frase é gringo. Aí a torcida aceita, a torcida tem tolerância. Se o Kiki Oliveira fosse o Christian Oliveira da base do Grêmio, teria sido xingado pelo Grêmio. Ontem no banco do Grêmio, no 17, tava o jogador que era da seleção brasileira reserva. Tava na reserva. Léo, o Gustavo Prado acabou de voltar da seleção sub-20, tá? E o Gustavo Prado, se a gente pegar agora na última... Eu vou pegar nesse ano, tá? Não vou pegar nem a última fase do Roger. Vou pegar esse ano. O Gustavo Prado, o Inter tem um problema gravíssimo, tinha um problema gravíssimo ali na gestão Roger, principalmente esse ano, de conclusão a gol. O Inter tinha uma dificuldade de chutar a bola na casinha, cara. Por isso que o Inter não faz gol. Aí o Gustavo Prado, ele entrava nos jogos e ele tinha aquele lance de jogar pela esquerda, cortar pra dentro e bater. Né? Ele tinha ali 2, 3 arremates. Foi pra reserva. Aí o cara é titular da seleção sub-20. Ah, mas a seleção sub-20 fez um fiasco. Isso é outro contexto. Eu tô falando se tu tem um jogador na base do teu time sub-20 que ele é titular da seleção brasileira, cara, tem que ter alguém muito melhor que ele pra ser titular no time. Não. E não tem. Mas o problema do Inter, ele é o mesmo do Grêmio. Tem caras que jogam que tu não entende. Tu não entende. Isso, sem dúvida. E os caras estão ali, e daqui a pouco eles estão de volta, e agora quinta-feira contra o São Paulo vão aparecer de novo. Isso eu não tenho dúvida, tá? Isso eu não tenho dúvida. Não tem porque o Inter contratar o Richard. Não tem. Não é possível que não tenha um primeiro volante pra... Não é possível que tu não possa dar mais minutos pro Luiz Otávio. É igual o Grêmio. Tem que contratar o Richard. É igual o Grêmio buscar o João Lucas do Juventude. Isso, não ou o precisa. Kaique. Buscou aquele que foi até embora já, o que veio do Bragantino. O Grêmio tinha Cândido. O Grêmio foi buscar o Kaique do Juventude e tinha um Kaique que liberou pra fora, isso, cara. Um cara bom, elegante, jogava bem. Camisa não testamos no profissional, não. O cara foi embora. E o Kaique do Juventude, que não passou no departamento médico, jogou todos os jogos do Juventude. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que adquirir uma cultura, que é essa que vocês estão falando, de o estrangeiro serve, a gente tem paciência e o nosso a gente não tem. Isso a gente tem que mudar também. Base. Tem que dar... Isso a gente Estão tem que corneteando mudar. o Antony no gol do Inter. Também. Porra. Porque, por exemplo, eu lembro de um Grenal de 2017, nos que eu tava trabalhando. O Grêmio começa ganhando, o Inter era o Zago, o treinador, e o Inter tinha o Príncipe Charles. Lembra? Sim. que jogou no Corinthians. Tá no Vivia Corinthians. uma comparação, chegou a ter uma comparação... Com o Arthur. Descabida, porque eram dois jogadores completamente diferentes. O Arthur muito melhor, pra deixar bem claro, assim, em português, é muito melhor. São jogadores de nível diferente. Mas o Charles, porque o Inter tinha na época, tava longe de ser ruim. Tava longe de ser abaixo do que o Inter precisava. Era um guri com potencial. Aí tem um Grenal. O primeiro tempo, o Grêmio dá uma roda no Inter. Dá uma roda e faz 1-0. No intervalo do jogo, o Zago muda o time. Faz uma loucurada e o Inter volta enlouquecido pro segundo tempo e vira o Grenal. Vira o Grenal. E no final do jogo o Fernandinho faz um gol lá de longe e tal. E começa a chover. Termina 2-2 o jogo. O período que o Inter não teve o Charles foi o melhor problema do Inter no jogo. O que aconteceu? Acabou o Charles. Mas isso aconteceu Acabou o Charles. também no Inter. Quer ver um exemplo? O Léo Ortiz era chamado por uma galera de bundudo, velho. Imagina. Zagueiro lento. Cara, Imagina. olha isso, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. E hoje. não só ele, tanto o Léo Ortiz quanto o Bruno Fux, eles sofriam do mal de zagueiro que sai jogando não dá. Esse Aí zagueiro que passa aturaram o pé o em cima da Cuesta bola. por um tempão, o zagueiro que usava colã. Eu tinha que ouvir isso, zagueiro que passa o pé em cima da bola não dá. E o Bruno Fux foi a novidade do Cudê num Grenal. Isso. Não dá, o Bruno Fux... Cara, o Bruno Fux tá aí, tá no Palmeiras. É ruim. Era ruim pra nós. Olha onde é que foi Campeão olímpico. Um é campeão olímpico, outro é seleção Não, brasileira. um tá no Flamengo, outro tá no Palmeiras, mas não presta pro Inter. Mas é aquilo que a querem me gente já enlouquecer. falou várias vezes aqui, na hora que a fase é ruim, os guris da base ganham a oportunidade, mas aí a tolerância da torcida já tá pequena. No Juventude aconteceu igual recentemente. O Juan, que era atacante, não servia pra torcida. Se ele errava, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda. Eu vivia defendendo o guri. Aí ele fez um dos gols do Juventude no acesso, que sai da Série B pra Série A. Daí naquele momento serve. Mas é isso, a tolerância da torcida ela é muito curta quando a fase é ruim. E geralmente é nessa fase. aí Quer um exemplo agora? Eu quero nessa reta final de Campeonato Brasileiro a mesma tolerância com o Antony que tiveram com o Rocher. Eu quero só a mesma. Mas não vai ter. Eu quero só a mesma. Tem que mudar porque a cultura o Rocher nossa. falhou num jogo, aí no outro jogo ele ia bem. Ele tá voltando. Mas ele tava lesionado. Eu quero a mesma paciência com o guri da base Mas agora. a gente viu no Grêmio, Adams, a gente viu o Grêmio com o Adriel,
com Breno e Gabriel Grando. Uhum. E nenhum dos três servia. E agora o Grando não quer renovar. Não. É que Mas todos tudo bem. foram subindo numa época muito ruim, aí não adianta, Tudo né, bem, cara? eu vou dar um exemplo, Théo. Eu fiz um jogo no Beira-Rio, na Grenal, que tinha aquele menino que era muito bom, que foi campeão da Copa São Paulo, um 10 do Inter. Cabeludinho, meio perdigão. O Estevão. Perdeu o pênalti contra o Boca Juniors, pode ser? Eu não tô dizendo que ele é um craque, tá? Mas o Inter não tá América, jogando. será? O Inter não. Caxias. Ele perdeu numa decisão, pênalti, isso, daí certo. carimbaram. né? Exato. O Inter não tá jogando nada. Botaram ele em campo. Primeiro toque na bola. Vaiaram o cara. Porra, o cara recém entrou. Ele deu um toque na bola, ele errou um pau. O cara recém entrou. Os outros não vaiaram o cara. Detalhe, Por que ele tinha isso? sido campeão brasileiro. Sim. Campeão brasileiro da categoria de sub-20. Tá. Era o Antony no gol, era ele, era o Matheus Dias, que agora tá jogando em Portugal. Era um monte de cara bom de bola que Mas é isso. foi campeão. Cezinha, acho que. um pouco menos. Cezinha acho que da Copa São Paulo, não é? Cezinha. Cezinha da Copa São Paulo, né? Guilherme Pato. Isso, são da outra O geração. Cezinha é da Tinha o geração do Guilherme Pato. Praxedes. É que o Gordo não tá ligado à época que eu falei aqui. Pô, por que o Inter não mete Cezinha? Os Colorados quase infartaram. E nós dizemos, tu tá louco, tu não tá vendo o time jogar, porra. Então, Acho que tu isso viu é um outro. jogo bom dele. Tem Então, que ter, que tem que ter. eu tinha lembrança da Ele não era, Copinha, não, ele não era mau jogador, É, só que isso. os da volta dele jogavam mais. Mas é que, cara, a base também tem isso, né? Ontem uma hora a Bruna me perguntou assim, né? A gente tava acompanhando o jogo, daí ela disse assim, todos esses jogadores conseguem virar profissional? E eu digo, cara, uma grande maioria Assim. até vira. Mas só que assim, nem todos vão despontar pro profissional do Grêmio. É isso. Né? Daqui a pouco o cara vai pra um acontecem, time né? menor, vai pro interior. Cara, tá longe o CT do Inter. Sabe que eu Tá conversei? longe. Quando, pra quem não lembra, o time sub-20 do Inter, que foi campeão gaúcho, foi rebaixado no Brasileirão. E o Grêmio foi vice-campeão gaúcho, foi o primeiro fora da zona do rebaixamento. Não sei se vai ter rebaixamento ou não ano que vem, mas o resultado é terrível Sim. igualmente. O Renan, que é goleiro O Renan multicampeão. era o técnico. Saiu. Enfim, tá. E na época, o que tá acontecendo? Eu conversei com um monte de gente ligada à base do Inter. Não vou ficar falando aqui quem são as pessoas. Tem gente de agora, tem gente de antes, tem gente que é especialista. E tem resistência no Inter pra botar a categoria sub-20, que é só o que eles querem, a categoria sub-20 aqui. Quem é que pode... E é tão forte a resistência Não, que peraí. ele nunca me disse isso, mas Deixa eu eu sei que tentar entender. o D'Alessandro quer que o sub-20 venha pra cá. Mas é óbvio. E não conseguiu ainda. Sim. Se o D'Alessandro não consegue fazer alguma coisa do Inter, quem é que consegue? Tá, mas ele não consegue porque o presidente não quer. Queria ouvir os Só um argumentos pouquinho. dos Não, caras não, que dizem Só um isso. pouquinho, Não, não, mas eu não vou me comprometer Não, é com que essa pra mim é o opinião. seguinte. Não, quem manda no clube é o presidente. É, mas tem um Se o conselho de presi- gestão. Não, eu caguei, eu sou Não, não, presidente. não, Se eu falar assim, ó, vai jogar aqui, deu. ditadura. Não é Não, ditadura. não, Mas aí é loucura. Vamos ligar pro presidente. Vamos loucura. pegar o nome do conselho de gestão. Vamos ligar Não, é loucura. Não, assim, precisamos mas descobrir não isso aí. existe Tá isso, jogando top-down. contra. Não existe. Que Sabe por que papelão, não velho. existe top-down? Eu te dou um exemplo. Tu é gremista, tu vai na hora dizer, puta, tu tá certo. Mas não é questão de ser Romildo ditadura. tentou algumas vezes dar top-down. Mas não O é conselho abandonou não ele, é questão velho. de ser ditadura, é questão de chegar pros caras e falar: aqui, ó, tem que aprovar isso aí, vocês estão malucos. Ah, mas não Aí é isso é um assim. outro ponto. Aí eu digo nisso Isso é aí. um outro ponto. Tu botar o pau na mesa na ditadura. Infelizmente não é assim na prática. Mas o que eu quero só deixar claro é que eu não tô falando que foi o presidente do Inter que não quer. E essa aí tô eu dizendo também que não. Tem gente eu no tô Inter falando no geral, não com tô dizendo se influência foi que não quer.